Vamos lá. Agora nós temos aqui algumas ligações elétricas para o nosso conhecimento geral, certo? Vamos entender como que isso vai funcionar e como isso se aplica no nosso circuito. Vamos lá? Bom, vamos colocar aqui primeiro sobre baterias. Quando você pega o seu controle, ou um controle de videogame, de televisão, algum equipamento que você utiliza pilhas ainda, aparentemente ainda existem, né? Você tem diversos tipos de ligação, em série ou em paralelo. O que significa uma ligação em série? É basicamente como se fosse uma locomotiva. No caso aqui, você tem uma pilha em que o polo positivo de uma está diretamente ligado ao polo negativo da outra. Quando você tem esse tipo de ligação, no caso de baterias, você tem uma associação de baterias em que o intuito é aumentar a tensão total do circuito. As baterias de aviação dos aviões e até mesmo do carro têm células que vão se somando para dar a tensão final. Por que isso, professor? Imagina, você precisaria produzir uma pilha específica para um equipamento que tem a necessidade de 6 volts. Você teria que produzir uma pilha de 6 volts. Com esse tipo de associação, você pode usar 4 de 1,5. Vamos colocar aqui mais uma característica. Quando é esse tipo de bateria, nós teremos a mesma corrente. A corrente vai ser a mesma. A tensão se soma. E o mesmo a gente pode transportar lá para as resistências. As associações de resistências vão seguir essa mesma regra para em série. Basta somar o valor das tensões, no caso, e resistências. Tudo bem? E a ligação em paralelo? Bom, a ligação em paralelo, como você pode ver aí, todos os polos positivos estarão ligados em simultâneo. Então, todos ali estão em um mesmo ponto. E os negativos igualmente. Nesse caso, perceba a diferença. No slide anterior, você tinha 6 volts com 4 baterias. Agora, você tem apenas 1,5. Mas qual que é o intuito de fazer isso? Aqui, a sua ideia não é aumentar a tensão, mas sim utilizar mais corrente. Vamos imaginar que cada pilha dessa daqui tem 0,1 volt, 0,1 ampere, perdão, 0,1 ampere. Se cada uma tem 0,1 ampere, nesse tipo de ligação nós teríamos uma corrente total no circuito de 0,4. Já no caso anterior, você manteria o 0,1 dessas pilhas, você não somaria. Então, é basicamente assim. Se eu estou usando uma associação em série, uma ligação em série, somam-se as tensões. Se eu estou usando uma ligação em paralelo, somam-se as correntes. Então aqui nós temos um exemplo de ligações no nosso dia a dia. Vamos lá, as medições. Quanto às medições, é o seguinte. Nós temos normalmente a figura do multímetro, que ele engloba o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro. Tudo isso daí para fazer medições em um circuito. Quando você mede um circuito em paralelo a ele, você vai conseguir ler uma tensão que está aquele sistema. Então aqui, eu tenho um exemplo ali da lâmpada, da cafeteira e do micro-ondas. Todos esses equipamentos estão ligados em paralelo. Por quê? Você tem duas linhas ali e todos os positivos e negativos estão ligados em simultâneo, vamos colocar desse modo. Como eles estão ligados todos em simultâneo, todo mundo no positivo e todo mundo no negativo, se eu for medir diretamente ali a tensão, teremos a tensão igual. Se fosse um circuito em série, como é o caso ali da lâmpada, em que uma sai para a outra, você mediria toda aquela tensão, no caso de 120 volts, subdividida pelo valor das tensões em cada lâmpada. Isso se dá ao fato de que em um circuito, as resistências, que nesse caso as lâmpadas se tornam resistências porque elas estão consumindo, vamos colocar assim, alguma energia, você vai ter uma absorção. Então a gente tem outra regrinha, que é a regra para as resistências. Resistências em série, somam-se as resistências e, consequentemente, os valores de tensão ali presentes. Tudo bem? No caso de resistências em paralelo, nós teremos a soma das correntes. As correntes serão diferentes, visto que as tensões serão iguais. Para quem tiver mais curiosidade sobre isso, pesquise sobre a aplicação desses circuitos. Você tem muitos outros métodos de solução. Faço ainda um adendo sobre a resistência.
Você, para somar as resistências em série, basta somar os valores diretamente. No caso das resistências em paralelo, você deve jogar em uma regrinha, que você vai calcular a resistência com base na multiplicação pela divisão.